Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a venda do estabelecimento empresarial e se há ou não a sucessão nas obrigações. Se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, nesse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também sobre este ponto e compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas interessadas no direito empresarial. Comigo, o professor José Humberto. Do que nós vamos falar aqui hoje? Do estabelecimento empresarial, a venda deste estabelecimento e quem compra, né, que é o adquirente, se ele assumirá o passivo desse estabelecimento empresarial, especialmente o passivo tributário. Em primeiro lugar, e isso eu vou responder lá no final, tá bom? Sobre esse passivo tributário, mas em primeiro lugar, lembre que o estabelecimento empresarial, ele está legislado lá no Código Civil, no artigo 1142. O conceito dele são os bens do empresário, e esses bens são, então, entendidos como bens materiais ou imateriais. Isso tem valor, não é verdade? O estoque, o maquinário, os veículos, o imóvel empresarial, os bens materiais. Também a marca, a patente, o aviamento, que é o potencial de lucro do negócio, bens imateriais. Tudo isso tem valor, é a conceituação e definição do estabelecimento empresarial e isto, neste caso, vejam só, poderá ser vendido, alienado pelo empresário. Este empresário, então, poderá vender o estabelecimento. Quando você aí, ao percorrer o centro da sua cidade, se depara com a placa "Passa-se o ponto", é o que chamamos de venda do estabelecimento, que é chamado na legislação de trespasse. Passar o estabelecimento, passar o ponto comercial. Na verdade, é pegar todos aqueles bens que ali já se encontram e passar adiante para um interessado. Quem vende é chamado de alienante e quem compra é chamado de adquirente. Então vejam só, se eu quero comprar um estabelecimento e encontro essa oportunidade, eu vou pegar o estabelecimento pronto, né, em regra, já com os bens. Imagina só uma churrascaria. Já tem o ponto, o imóvel locado, com todo o maquinário, mesa, cadeira, computador, as churrasqueiras, freezers, etc. Tudo lá pronto, eu vou pagar por isso e vou continuar a atividade empresarial. Esse é o trespasse, é a venda do estabelecimento. O artigo do Código Civil 1146, ele prevê que aquele que compra o estabelecimento, o adquirente, ele assume o passivo contabilizado, ou seja, as dívidas documentadas do estabelecimento. Quem sai, que é o alienante, ele permanecerá responsável de forma solidária pelo prazo de 1 ano a contar da publicação do trespasse. Então veja só, quem sai, quem vende, ficará 1 ano solidariamente, com possibilidade de ser acionado, já que a partir do trespasse, em tese, o adquirente, quem comprou, é que vai pagar as dívidas naturalmente. Não pagando, o credor poderá acionar também o alienante, quem vendeu o estabelecimento, já que a responsabilidade é solidária e ela é de 1 ano para dívidas vencidas da data da publicação do trespasse e as dívidas vincendas, que vencerão da data do vencimento da dívida, ok? Mas essa previsão, meus amigos, ela é para as dívidas civis, empresariais, né? Está previsto nesse artigo do Código Civil 1146. E qual é o tratamento, então, no caso de débitos, dívidas tributárias, né? Os impostos, multas e penalidades? Aí nós vamos para o Código Tributário Nacional, lá no artigo 133. Ele é o artigo que nos interessa. Então, para aquele que compra o estabelecimento empresarial, o adquirente, essa responsabilidade ela será um pouco diferente do que no Código Civil. O que prevê o artigo 133? Ele diz assim, olha,
a responsabilidade de quem comprou quanto aos impostos, tributos, multas e penalidades será integral, ou seja, vai suceder todas essas dívidas se quem vendeu, o alienante, encerrar as atividades. Então, se quem vendeu encerrou a atividade, essa dívida passa toda para o sucessor. Quer dizer, ele assume ela integralmente. Não que quem vendeu deixe de ser responsável também, né? Mas quem comprou vai assumir ela integralmente. Então veja, cessou a atividade, assume integralmente essas dívidas. Agora, o que fez numa segunda hipótese? Bem, caso quem tenha vendido o estabelecimento continue a exploração dessa atividade ou de outra em até 6 meses da data da alienação, do trespasse, então fez o trespasse hoje e em até 6 meses continua ou abre um novo negócio, uma nova atividade econômica, a responsabilidade de quem comprou será subsidiária. O que isso quer dizer? Que primeiro o fisco vai cobrar de quem vendeu, né? Já que continua uma exploração econômica nessa ou em outra atividade, e caso não honre o compromisso, aí sim poderá o adquirente do estabelecimento ser acionado como responsável por essas obrigações. Então veja, cessou a atividade o alienante, integralidade para o adquirente. Continuou a atividade em até 6 meses ou abriu um novo negócio em até 6 meses o alienante, responsabilidade subsidiária do adquirente. Lembrando que para essas hipóteses há inclusive uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a 554, que prevê que essa sucessão, né, essa responsabilidade do adquirente não envolve só tributos, mas multas e penalidades decorrentes dessa carga tributária da atuação empresarial mesmo. Detalhe importante. Caso a aquisição do estabelecimento ocorra, por um adquirente, mas em processo de falência ou recuperação judicial, que é a Lei 11.101, prevê esse artigo 133 do Código Tributário, inclusive, que não haverá sucessão dessas obrigações. Então, aquele que quer comprar um estabelecimento, seja no processo de recuperação ou de falência, terá a tranquilidade de não assumir o passivo tributário. Ou seja, é um estímulo para que esse bem seja alienado nesses processos. Lá na lei de falência, que é a 11.101, há inclusive a previsão do artigo 142, também nesse sentido, de que 141 e 142, que aquele que adquire não sucederá essas dívidas tributárias, esse passivo tributário, estimulando inclusive que ocorra essa arrematação. Perfeito? Então aqui nós tratamos da sucessão empresarial nas dívidas tributárias e o artigo aplicado é o 133 do Código Tributário Nacional. Espero que tenha contribuído com você. Se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário, inclusive com temas que você quer que o professor José Humberto trabalhe aqui no canal. Lembrando que nós temos o nosso curso, né? Aprenda Empresarial Fazendo, com correção de questões, a melhor forma de estudar empresarial na prática. Comigo, claro, está disponível aqui no link para vocês. E o nosso canal no Telegram, Professor José Humberto, com atividades, com conteúdo, com informações atualizadas do direito empresarial. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!